Estamos começando a nossa terceira unidade. Olha, eu não sei se vocês participaram da reunião do colegiado, já se deve ter participado como representante de vocês. Então, o colegiado decidiu que vai haver uma redistribuição, não sei se seria uma redistribuição o termo, uma realocação da pontuação. Porque o colegiado fez uma recomendação, para ser sincero, eu não sabia da existência dessa recomendação, não me inteirei, e existe uma recomendação de que seja a prova fechada, a pontuação fechada, seja a questão aberta, tem que valer no máximo 2 pontos. Então, olha só, todas aquelas notinhas, né, que eu até fiz da questão da pontuação que a gente colocou lá no portal, vai ter que ser refeita, tá? As notas dos trabalhos vão ser alteradas? Não. Nos trabalhos não se mexe em nada. Inclusive, os trabalhos estavam muito bem feitos, vocês melhoraram bastante, tá? Então, assim, você percebe a evolução do primeiro trabalho, que foi lá sobre o filme, até a redação de alguns, do segundo trabalho lá, que alguns ainda tiveram dificuldades, vocês lembram? Daquelas normativas entre a faculdade, entre a UNEC e o aluno, os direitos e os deveres, e correlacionar isso com uma obrigação. Então, a ideia seria dizer, nesta norma, quem é o credor, quem é o devedor, qual o objeto da obrigação, qual a consequência pelo inadimplemento da obrigação. Ou seja, vocês foram evoluindo e fizeram isso muito bem. Alguns não conseguiram fazer tanto porque só trouxeram a norma, não discriminaram, e já outros discriminaram super bem. Então, as notas dos trabalhos não mudam. Mas, por exemplo, a pontuação das provas, que da questão 1 até a questão 8, dava 8 pontos, ela vai ser alterada. Por quê? Porque aí cada questão da 1 a 8 não vai valer só 1 ponto. Ela tem que valer 2 pontos. Isso quer dizer, por exemplo, na prática, quem tirou 8 pontos passa a dobrar a nota, vai ficar com 16 pontos, porque acertou, é fechada, da 1 à 8ª, então ela vai dobrar, vai para 16. Tá entendendo, meu povo? Deixa eu escrever aqui no chat, é que, como eu não vejo a carinha de vocês, eu não sei se vocês estão entendendo, mas vamos lá, ó. Vocês responderam 8 questões fechadas, ok? 8 questões fechadas. Beleza? Nessas questões fechadas, eu avaliei cada uma valendo 1 ponto. Por isso, por mais que você tenha acertado todas, o máximo que vocês ficaram foi de 8 pontos. Ok? O que vai acontecer? Quem ficou com 8, essa decisão não foi minha, ok? Foi uma decisão do colegiado. O colegiado se reuniu e eles, o professor Edmar me comunicou, ok? Então, observe. Quem tirou 8 pontos, o que vai acontecer? Como é questão fechada, ou você acerta, ou você erra. Não tem muito para onde ir. Vai ficar com 16 pontos. Passará a ter esses 16 pontos, ok? Porque de 1 ponto, a questão fechada passou a valer, portanto, 2 pontos. A pró, eu fiquei com 7 nas questões fechadas. Basta dobrar e você já sabe que você vai para 14 pontos. Beleza, meu povo? Deu para entender como é que vai ficar a readequação das questões fechadas? Tranquilo? Ok. As questões abertas, deixa eu colocar aqui só para a gente poder separar. As questões abertas eram 2, a questão 9ª e a 10ª. Ou seja, cada uma valia 6 pontos, tá? Cada uma valia 6 pontos. No total, você estava concorrendo a 12 pontos. O que vai acontecer agora? Elas vão valer cada uma apenas 2 pontos. Ou seja, a gente vai ter aí uma readequação. Cada uma valerá também 2 pontos.
Cada uma valerá também 2 pontos. E por conta disso, o total será de 4 pontos. Ok? 2 pontos da questão 9, 2 pontos da questão 10. O PRO, eu tirei, deixa eu ver aqui, por exemplo, a Débora Patrocínio Barreto. PRO, eu tirei o máximo, 12. O quanto que eu vou ficar? Vai ficar com 2 pontos na questão 9, com 2 pontos na questão 10, que é o máximo. Já teve gente que não se saiu tão bem, né? Ficou com a nota bem baixinha, então, mas pelo menos fez alguma coisa. Vai ficar com 1 ponto na questão 9 e 1 ponto na questão 10. Então, o mínimo, claro, o que você tira, se você, para quem copiou e colou, mas não foi o caso dessa turma, graças a Deus, seria 0. Mas para quem não trouxe aquela resposta completa, que foi o que aconteceu com a grande maioria, 1 ponto. Quem trouxe a resposta completa, 2 pontos. Isso tanto na 9 quanto na 10. Beleza? Então, esse primeiro tópico que a gente está falando aqui é o tópico da readequação das notas da prova da segunda unidade. Ok? Todo mundo entendeu, meu povo? Se todo mundo entendeu, bota pelo menos um ok aqui para poder ter certeza que vocês entenderam. Tá? Repito, por decisão do colegiado. Belezinha, pronto. Já percebi aqui que entenderam. Percebam que tenham paciência, tá? Por quê? O portal, ele está fechado, ok? Então, muitas vezes eu recebo mensagem, Pró, você não trocou minha nota, Pró, você não trocou minha nota. Calma, respirem. Eu não tenho como trocar porque o portal está fechado. A coordenação já fez o pedido, vão me avisar e vão abrir o portal. E aí, com isso, eu vou readequar não só as notas de vocês do segundo, como das outras turminhas, do terceiro A e do terceiro B. Então, eu não troquei ainda, não é por marcação, não é nada disso. Eu tenho que esperar que o portal fique aberto para mim. Beleza? Rafael colocou, ai, senhor. Rafael, eu pensei que você ia ficar feliz. Lascou, mas lascou por quê, moço? Se é a readequação, na verdade, você entendeu? Ela está favorecendo o aluno, porque a pontuação fechada, as questões fechadas vai para 16 pontos e as abertas vai para 4 pontos. Então, você tem um favorecimento para o aluno. Não lascou não, Rafael. Ficou bom, não ficou ruim, não. Eu não entendi muito bem, mas eu achei que ficou melhor para o aluno, né? Amores, vamos falar agora sobre... tratamos da prova, tá? Tratamos da prova. Vamos falar agora, nesse primeiro momento, a gente vai hoje tratar sobre perda da coisa a ser restituída, acréscimo da coisa a ser restituída. Lara, você quer falar? É isso? Eu acho que eu consegui abrir seu áudio aqui. Ô, professor, eu ativei isso aqui, mas agora eu não sei como é que abaixa. Estou procurando aqui. Ah, não, tudo bem. Fique tranquila. É que eu achei que você queria pedir para falar, os meninos levantam a mãozinha. Mas não se preocupa, não. Não. Belezinha. Acho que já abaixou. Pronto. Ó, hoje a gente é importante, tá? Eu sei, eu até estava conversando com o Jássio. Eu sei que para vocês não tem sido fácil. Então, às vezes, você está em casa, o pai, a mãe, o filho, a filha, o cachorrinho, o namorado, o marido não entendem, te chamam toda hora. Eu sei que assistir assim não é a mesma coisa que assistir presencialmente. Para vocês terem ideia, eu não consigo nem me locomover muito. Porque quando eu me locomovo, o fone cai. Quando eu mexo muito, vocês não conseguem me ouvir. Então, eu não posso bater na mesa, não posso fazer muita... Pois é, a mulher também, tudo. Então, assim, eu sei que é mais difícil. Eu sei que quando a gente está, e eu conversava até isso rapidamente com o Jássio, eu disse, Jássio, quando a gente está numa turma presencial é diferente, eu pego você pela mão, venha.
você está lá disperso com o celular, eu brinco com o seu celular. Quando a gente está na turma online, não é a mesma coisa. E quem disser que está mentindo, não é verdade. Mas, assim, prossigam, tá? Porque é importante a gente concluir o semestre. Pense comigo, a gente sempre tem que ver a parte boa. São 6 meses que você não vai ter jogado fora. São 6 meses que você já vai estar avançando para o terceiro semestre. É o melhor dos ensinos? Não. Aqui não tem um quadro, você vira a tela, às vezes vira, dá uma travada, tem dia, você muda de provedor e ainda assim tem dia que a internet não funciona, não dá para movimentar muito, mas é aquela situação, a gente se vira com o que tem, ok? Então, no nosso terceiro bloco, a gente vai estar adentrando ali ainda na obrigação de dar, mas já na espécie de restituir quando há a deterioração da coisa, quando há a perda da coisa, a perda total e a perda parcial. Adentraremos também ao estudo das benfeitorias dos artigos 1220, 1221, 1222 do Código Civil, que são as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, tá? O que vocês vão levar para o resto da vida. Bom, vamos ainda só falar aqui dos nossos combinados nesse primeiro bloco. Como é que vai ser a prova dessa terceira unidade? Como tem a recomendação, vai ser a mesma situação. Então, vão ser 8 questões fechadas, que não precisa nem escrever, porque eu já havia até colocado aqui em cima, ó, 8 questões fechadas, cada uma valendo 2 pontos, portanto, com as questões fechadas, vocês vão concorrer ao total de 16 pontos, e 2 questões abertas, cada uma valendo 2 pontos. Ou seja, aquele total de 20 pontos. Beleza, meu povo? Tranquilo? A gente vai permanecer aí na mesma sistemática. Para essa unidade, a gente tem trabalho? Tem. Antes que vocês... eu sei que não gostam de trabalho, eu sei que já estão até cansados, loucos para o semestre acabar, mas a gente tem que estudar. E percebam como, se hoje eu vou perguntar para a Lara, para o Rafael, para a Camila, para a Jaciane, para o Frank, para a Débora, eu vou perguntar para todos vocês que tipo de obrigação que existe, por exemplo, entre a UNEC como credora e vocês como devedores, ou vocês na condição de credores e a UNEC como devedora, vocês saberão me dizer qual o objeto da obrigação. Vocês sabem dizer quem é o credor, quem é o devedor. Pelo menos vocês já sabem me dizer se é uma obrigação de dar. E aí você tem que pagar a mensalidade. Você tem que restituir, devolver o que era do credor. Ou você tem que entregar algo, né? A faculdade tem que entregar uma qualidade de ensino para os alunos. Eu tenho certeza que vocês já sabem pelo menos o que é uma obrigação de fazer, uma ação positiva, uma obrigação de não fazer, uma obrigação negativa, tá? Então, como a gente ainda está concluindo a obrigação de dar, que quando vocês observam no estudo, é a que tem as maiores classificações e subclassificações. Depois a gente vai para a obrigação de fazer, é mais tranquila. E para a obrigação de não fazer, tá? Aí, o que eu pensei? Bom, eu pensei em passar um trabalho em que vocês estudassem, que foi o que a gente o que eu acabei sentindo falta. Claro, a gente não tinha visto, mas assim, é como se assim, essas obrigações ainda não existissem para vocês, não saber nem que elas existem, que são aquelas obrigações solidárias, vocês lembram delas? Sucessivas, alternativas, divisíveis e indivisíveis, tá? Então, o que foi que eu pensei aqui? Eu vou cadastrar lá no Google Classroom, mas seria você discorrer sobre... Deixa eu só ir anotando, porque mesmo que eu cadastre, eu vou cadastrar lá no Google Classroom, mas para quem quiser já ir adiantando, já ter uma ideia, né? Então, seria
seria não, é um trabalho, mas um trabalho que vai ser composto por 2 tópicos, tá? Um trabalho só composto por 2 tópicos. No primeiro tópico desse trabalho, você vai diferenciar, tá? No primeiro tópico desse trabalho, você vai diferenciar as obrigações sucessivas, ou seja, são aquelas obrigações que vão suceder uma à outra, tá? Inclusive, essas obrigações, por vezes, são cumulativas. Ou seja, eu só resolvo, eu só vou quitar, eu só consigo adimplir a obrigação depois que eu cumpro todas as prestações. Imagine o seguinte, eu me comprometi com a Jace, eu, Ingrid, devedora, porque eu tenho que fazer, eu tenho que realizar uma obrigação em favor da Jace, mas eu me comprometi com ela com a seguinte obrigação. Eu disse, Jace, olha, eu tenho aqui uma obrigação, e essa obrigação eu vou ter que te entregar essa garrafinha. Entregar, olha o verbo, entregar. Eu já te ensinei que obrigação é essa, é de dar. E Jace, além de te entregar essa garrafinha, como sou eu que tenho que entregar para Jace, eu sou a devedora e Jace é a credora, Jace, eu também tenho outra obrigação. Eu tenho a obrigação de comprar aqui esse Red Bull, viu, Jace? E eu também vou ter que entregar para você o Red Bull ou o valor equivalente. E Jace, a gente só vai ficar kit quando eu cumprir as duas. Perceba que a gente está diante de obrigações sucessivas, e eu diria até que cumulativas. Primeiro eu te dou a garrafinha no dia tal, e depois, no dia tal, eu te entrego o Red Bull ou um valor equivalente ao Red Bull. Ao tempo em que, continue comigo, não abstraia, eu também estou diante de obrigação alternativa. Quando eu digo assim, ô Jace, ou eu te dou o din-din, ou eu te dou o Red Bull, ou um ou outro. O que é isso? Uma obrigação alternativa. Já se está dizendo que ela tanto está disposta a aceitar o Red Bull, como está disposta a aceitar, sei lá, 10 conto, 10 reais, ou um ou outro. O segredo, na hora da prova, é se você encontra a conexão, ou, você já sabe, é uma obrigação alternativa, ou um ou outro. Na obrigação sucessiva é, Jace, eu vou te entregar a garrafinha e, olha a conexão, e também, ainda, o Red Bull. Eu vou te entregar esse, mas eu vou te entregar o de cá também. 1 mais 1. Então, a gente está diante de uma obrigação sucessiva. Então, amores, com a ideia da gente aprofundar justamente isso, é que nesse trabalho vocês vão discorrer sobre as obrigações sucessivas e alternativas, ok? Obrigações sucessivas e alternativas. Discorrendo sobre cada uma delas, tá certo? Então, vai falar sobre cada uma delas, citando os conceitos. Então, assim, qual o conceito? Como é que eu faço para poder citar o conceito? Calma, relaxa. Para citar o conceito, você vai pegar um doutrinador. Então, você vai dizer, olha, o Cristiano Chaves de Farias entende por obrigação sucessiva essa. O doutrinador Pablo Stozzi, ano tal, data tal, né, página tal, entende que a obrigação alternativa é isso. Eu vou colocar por escrito, Deison. Da mesma forma que eu cadastrei o outro, eu vou colocar. Mas é que eu já estou explicando para a gente poder ganhar tempo, entendeu? Eu vou cadastrar lá, é porque normalmente eu cadastro, como as nossas aulas são só na quinta, vocês ficariam aí uma semana quase que inteira sem explicação do trabalho. Então, por isso que dessa vez eu estou explicando o trabalho primeiro, mas assim que terminar a nossa aula, eu vou poder colocar lá.
Então, justamente para evitar isso, porque tem vários imprevistos, você vai fazer, a internet não colabora, então, hoje eu estou fazendo o contrário, já justamente pensando para evitar os imprevistos. Até porque da outra vez eu coloquei lá e coloquei essas explicações por escrito. E mesmo assim, muita gente ficou com dúvidas. Então, dessa vez, eu estou colocando aqui, estou explicando e ainda assim, né, eu vou também fazer constar por escrito lá no Google Classroom, tá? Então, como eu estava dizendo, no primeiro tópico, né, obrigações sucessivas e alternativas, discorrendo sobre cada uma delas, aqui só corrigir a palavrinha, né, que é citando, tá? Citando, vai falar o conceito de cada uma, e aí, para falar o conceito, você vai trazer o doutrinador. Então, quando lá no trabalho eu digo assim, ó, fala sobre cada uma. Então, quando eu digo fala sobre cada uma, Iessa, você está dizendo o que você entende por obrigação alternativa e você está dizendo o que você entende por obrigação sucessiva. Beleza? Massa. Quando eu digo assim, traga os conceitos, vai estar lá no Google Classroom. Eu quero que você entenda como trazer os conceitos, o que um especialista em direito diz. Você entendeu agora? Quando a gente diz assim, Jace, me traz o conceito. Para você dar um conceito de algo, não é o que Ingrid Gil dá. Para você dar o conceito, não é o que essa dá. Para dar o conceito, é o que um grande mestre, doutrinador, jurista, no sentido de que é aquela pessoa que publica várias obras sobre aquele tema, que se especializou sobre aquele tema, diz. Beleza, meu povo? É a ideia de ter um notório saber especializado sobre aquele tema. Então, você vai fazer isso. Lembrando sempre, tá? Eu sei que vocês estão no segundo período, mas ainda assim, pelo menos, quando você citar, você dizer de onde você tirou, que é a fonte, tá? Eu não conheço as normas da ABNT, eu nunca estudei, estou no segundo período, tudo bem. Mas pelo menos quando você tirar, diz quem é o autor, ou seja, coloca lá o nome do autor, tá? Além de colocar o nome do autor, fala da obra do autor, porque o autor, ele tem várias obras. Você pega, por exemplo, o professor Cristiano Chaves de Farias, ele tem mais de 81 obras publicadas. Como é que eu vou saber a qual obra você se refere? Então, diz, olha, essa obra, quando ele fala sobre o direito civil, o direito das obrigações, tá bom? E aí você também coloca o ano, que é o ano de publicação da obra. Por quê? Porque muitas vezes os autores mudam de entendimento. Então, se você citar o entendimento de um autor e depois ele mudou, não tem problema, porque você disse o ano. Então, daquele ano, tá certo? Naquela obra, inclusive naquela página, ele pensava daquela forma. Deu para entender, meu povo? Então, assim, você não precisa se preocupar em fazer citação da ABNT, ler norma técnica da ABNT. O que eu estou te dizendo é, da onde você pegar, me fala pelo menos quem é o autor, o nome do autor, me fala o nome da obra, tá certo? Eu estou tirando isso da onde, qual o nome da obra, me fala o ano de publicação. E, claro, se possível, a página. Sucesso? Beleza. Amores, além disso, eu vou pedir também, é porque eu escrevi aqui para colocar lá no Google Classroom, eu vou pedir também a base legal. Vai estar lá no Google Classroom. Diga a base legal. Ou seja, no Código Civil, ok? No Código Civil de 2002, em algum artigo, que eu não vou poder adiantar aqui, ele fala sobre as obrigações alternativas. Em algum artigo, ele fala sobre as obrigações sucessivas. Então, quando você fizer a pesquisa, você vai saber qual é o artigo. Não esqueça de citar no texto, porque isso, claro,
é critério para pontuação. Se eu estou pedindo para você trazer a base legal, a base normativa de onde você tirou, você vai ter que colocar lá qual ou quais os artigos do Código Civil, ok? Massa. Além disso, eu vou pedir também para você citar 2 exemplos, tá? Como assim citar 2 exemplos? Citar 2 exemplos de obrigações, vai estar lá no Google Classroom, de obrigações sucessivas e 2 exemplos de obrigações alternativas. Eu acabei de dar um exemplo. Quando eu disse assim, ó, que eu me comprometi para a Jace, que ou eu entregava para ela o Red Bull, ou eu entregava o din-din. Que exemplo é esse? Que exemplo é esse? É uma obrigação alternativa. Lembra do ou, do conector ou um, ou outro. O exemplo que eu disse, eu me comprometi a no dia tal entregar essa garrafinha, depois, no dia tal, ó, sucessivamente, e também entregar esse Red Bull. Que obrigação é essa? Que exemplo é esse sucessivo, ok? Então, assim como eu dei, você vai fazer a mesma coisa. E você pode fazer isso com a obrigação de dar, tá? No exemplo aqui, eu peguei a obrigação de dar. E peguei a obrigação de dar com aquela obrigação de entregar, tá certo? Entregue, entregue, entregue. Ou aqui na alternativa com a de pagar. Mas você pode fazer isso com a de restituir, na obrigação de dar, com a obrigação de entregar, classificação da obrigação de dar, com a obrigação de pagar, na obrigação de dar. Você pode fazer isso com a obrigação de fazer, você pode fazer isso com a obrigação de não fazer. O critério é seu. Contanto que no exemplo, você, ao dar o exemplo, você deixe claro, você vai dizer, olha, como tem um conector, isso já é indicativo de uma obrigação sucessiva, porque a obrigação só vai ser considerada adimplida depois que se cumprir tanto uma prestação como também a outra prestação. Beleza? Quando você der o exemplo da alternativa, você vai dizer que a obrigação vai se perfazer com o cumprimento de um ou o cumprimento do outro. Ok, meu povo, deu para entender até agora? Massa. Dúvidas até aqui, gente? Dúvidas? Esperar para ver se vocês vão levantar a mão, se vocês querem falar ou perguntar alguma coisa, tá? É um trabalho muito tranquilo, faz parte do nosso tema e tendo em vista aí que precisa se aprofundar essa temática. Como até agora ninguém colocou, o segundo tópico, e vai estar lá também explicado, tá? No Google Classroom, mas estou falando aqui para a gente poder antecipar, é justamente quando a gente vai estudar a obrigação divisível, né? Da obrigação indivisível. Aquela ideia do fungível e infungível. Então, o que é uma obrigação divisível? E aqui eu só vou dar uma ideia, tá, de um contexto. A obrigação divisível é quando a prestação que eu vou cumprir, eu consigo fracioná-la, eu consigo reparti-la, eu consigo dividi-la em 2 e ela ainda subsiste. A indivisível, por sua vez, significa dizer que se eu repartir, se eu dividir, se eu fracionar, não serve mais para nada. Ela deixa de existir. Vou te dar um exemplo. O cavalo como uma obrigação indivisível. Eu fiquei de te entregar o cavalo. Aquele cavalinho vai se reverter em uma obrigação indivisível. Porque se eu pego o cavalo, serro ao meio, aquilo deixa de ser um cavalo. Ah, prova, mas vai ser carne, você pode até comer carne. Beleza, bebê, mas não é mais cavalo. Não é mais cavalo, ok? Porque para ser cavalo, ele vai ter que estar inteirinho. Quando eu te falo que eu vou te entregar aquele quadro, para ser o quadro Leonardo da Vinci, para ser o quadro, pense aí, de Van Gogh, o quadro tem que estar inteiro. Por isso que se perfaz numa obrigação indivisível. Agora, obrigação divisível, tá? Sacas de café,
sacas de feijão. Então, por exemplo, eu prometi que eu te entregaria 10 sacas, cada um de 1 quilo de feijão. Mas aí agora você só tinha saquinha para embalar em meio quilo. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Como eu só tenho meio quilo, eu vou dobrar, vou chegar a 20 sacas de meio quilo de feijão. 20 sacas de meio quilo de feijão é igual a 10 sacas de 1 quilo de feijão? Dá no mesmo. Eu dividi, mas deu no mesmo, tá? Então, claro que aqui eu estou falando de forma muito superficial, tá? Mas só para ter uma ideia da temática, porque vocês vão estudar, vão aprofundar. Mas nesse segundo tópico, seria justamente fazer o seguinte, né? Você vai falar sobre as obrigações divisíveis, tá? Divisíveis e indivisíveis. Beleza, meu povo? Obrigações divisíveis e indivisíveis, tá? Então, você vai discorrer de forma sempre justificada, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa que no tópico 1. Então, você vai dizer o que é uma obrigação divisível, né? Você vai dar a conceituação e o que é uma obrigação indivisível. Beleza. Como isso você tirou de alguém, você não teve a ideia, não foi um instalo, não foi do nada, né? A gente reinventa a roda, a gente nem cria, a gente reinventa. Depois disso, você vai ter que, então, conceituar o que é obrigação divisível e o que é obrigação indivisível. Mais uma vez, quando eu falo lá, ó, vai estar lá escrito conceitue, conceitue, conceitue. O que é que eu estou pedindo para vocês fazerem? Para que vocês tragam doutrinadores, ok? Então, olha, fulaninho de tal, ano tal, na obra tal, fala que a obrigação divisível é isso. Pode pegar até o mesmo doutrinador. Por sua vez, ele entende que a indivisível é isso, tá? Então, você traz a sua opinião e coloca também a do doutrinador, ok? Além disso, lá também vai estar descrito, traga a base legal. Ou seja, aonde é que eu encontro a obrigação divisível e onde é que eu encontro a obrigação indivisível no Código Civil, em quais artigos? Ah, Pro, mas isso é muito chato. Gente, não é chato, sabe? Vocês precisam aprender, como eu tive que passar por isso, é um processo de aprendizagem, a manusear o Código Civil, a ter intimidade com o Código Civil, a saber, por exemplo, onde é que eu encontro as obrigações de dar, né? Isso é interessantíssimo. Já tinha gente lá dizendo, eu vou para o 244, eu vou para o 243. Ainda que eu não saiba de cor, mas ter uma ideia para me situar. Discorrer seria falar o quê, por exemplo? Eu tinha associado a conceituar e a contextualizar, mas conceito é outro tópico. Ei, Camila, o conceito vai estar dentro, eu entendi o que você quis dizer, o conceito vai estar dentro do discorrer. Quando você fala assim, ó, discorra fale sobre isso, ok? Fale sobre isso. Para falar, você não pode falar qualquer coisa. Você não vai chegar lá e vai dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque no direito, o acho não vale nada, beleza? Aí você vai colocar assim, ó, ao discorrer sobre isso, sabe-se que a obrigação divisível é isso, 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 isso. Por sua vez, a indivisível é isso, 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 isso. Aí está dentro do discorrer. Vou dar o conceito dentro do discorrer, beleza? Nesse sentido, o doutrinador fulano de tal expor é colocar, afirmar, né? Ele afirma que, aí você vai dar o conceito, que a obrigação divisível é assim, 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 assim. E a indivisível é assim, assim, assim. Então, perceba que o conceito, a bem da verdade, que é utilizar os doutrinadores, está dentro do discorrer. A base legal, você dizer onde você encontra, Camilinha, está dentro do discorrer. O discorrer é fundamentar, mas para fundamentar não é só o que você diz, é o que o doutrinador ele está dando a base legal.
O direito, eu costumo dizer que ele é preconceituoso. Ou seja, se a Ingrid disser alguma coisa, vale porra nenhuma. Não xingue não, né? Mas, se a Ingrid disser, olha para mim, que o Gilmar Mendes disse, aí tem validade. Se o professor Edmar diz, não tem. Mas se o professor Edmar, se o professor, diz aí quem? Acho que é Gustavo, se a professora Grazi, se os professores dizem consubstanciado em alguém que tem peso hierárquico, não é preconceito isso? Não é? Pois é. E aí você vai trazer essa base legal. Além disso, nessa parte de discorrer, para ficar claro que é a fundamentação, Karine, também aqui nas obrigações divisíveis e indivisíveis, trazer os 2 exemplos de cada um, ok? Então, tanto para obrigações divisíveis quanto para obrigações indivisíveis. E, gente, procura sempre fazer, olha, certinho. Então, assim, nesse exemplo, o credor é fulaninho, o devedor é fulaninho, o objeto da obrigação é essa, o tipo de obrigação é de dar, a subclassificação é de entregar coisa. Ou seja, coloca isso, que aí você já está pensando em um trabalho nota máxima. Beleza? Bom, falei rapidamente sobre o trabalho, nosso tempo vai acabar. Quando a gente terminar a aula, eu vou cadastrar no Google Classroom e daqui a pouco eu volto para darmos o conteúdo da aula. Beleza, meu povo? 10 minutinhos e eu já retomo.